Contato agora aqui na Rádio Bandeirantes com o zagueiro Bruno Alves, sistema defensivo do Grêmio, foi pauta durante todo o Campeonato Gaúcho como um dos pontos mais fortes, mais consolidados da equipe. Time que foi ex-campeão gaúcho, o Bruno fez parte dessa história do começo ao fim. A fase é boa em 2023. Tá começando do jeito que terminou o ano passado também, né, Bruno? Porque tu terminou com moral. Tudo bem? Obrigado por atender a Band. Boa noite, o prazer é meu estar falando no programa. E ao início, promissor, né? A gente fica feliz que o trabalho vem rendendo frutos. O ano passado a gente conseguiu ser campeão também estadual, conseguimos o acesso, trazer o Grêmio, que era a nossa obrigação, nosso desejo, trazer o Grêmio para a Série A novamente. E a gente começa um trabalho em 2023, é muito sólido, né? Você vê a equipe sendo campeão novamente, sendo hexacampeão, com o time jogando bem, a zaga sendo sólida, o meio-campo sendo criativo e o ataque fazendo os gols, né? Que a gente necessita. Então, é um início promissor que nos dá confiança durante a temporada. Como é que foi esse encaixe de sistema defensivo, Bruno? Porque a gente chegou aqui, né, sempre falando sobre a composição da defesa, pô, cansei de ouvir entrevista sua tendo que falar Jeromel, Kahneman, ídolo, né, respeito, tudo mais, e a gente sabe do carinho que o torcedor tem por eles, mas querendo ou não, se a gente olhar os números, você é o cara da defesa do Grêmio no que tange a sequência, em titularidade. Você aproveitou bem as situações físicas deles, o torcedor ganhou, né, o carinho e a admiração por você. O que aconteceu dentro do Grêmio para essa afirmação tão forte da marca Bruno Alves? Porque eu lembro que no ano passado, quando o Grêmio lhe contratou, os dirigentes da época falavam que não só estavam contratando um zagueiro, estavam contratando uma nova liderança para o vestiário. Existia essa ideia por conta, né, das renovações que o Grêmio queria fazer. Como é que foi para você viver tudo isso? Para mim foi um momento muito especial, né? Desde o momento que eu escolhi vir para o Grêmio, eu sempre tive em mente que eu tinha a condição de ajudar, que eu tinha condições de fazer parte, né, de uma reformulação, de buscar novas conquistas. E desde quando eu cheguei, o Jeromel, Kahneman, Diego Souza me deixou muito à vontade, né, os líderes da equipe. Eu lembro que eu concentrei com o Jeromel na pré-temporada em 2022, ele foi me passando como funcionava o clube, como que era o elenco, e isso foi me deixando à vontade também para que eu pudesse exercer algumas funções, não só dentro de campo, mas também no vestiário. Eu sou um cara que sempre gosto de conversar com os meninos que sobem da base, poder aconselhar a gente que já está um pouco mais tempo no futebol, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe, às vezes, da ansiedade que os meninos sentem de querer uma oportunidade, de às vezes estar treinando bem, eu tenho que jogar, eu tenho que treinar, e nisso a gente vem em conversa, calma, não é assim, o importante é você estar treinando que a oportunidade vai chegar, então você vai conversando, você vai exercendo também uma liderança que vai rendendo frutos, né? E eu fico feliz de não só dentro de campo também tá podendo ajudando, mas fora de campo também de estar ajudando na construção de mentalidade, na construção de um grupo forte também mentalmente. E essa ideia de um jogador que chega para fazer sombra a ídolos, ela não é muito nova para você, né? Porque no São Paulo tinha Rodrigo Caio, tinha Lugano. Você também teve que lidar com essa pressão, entre aspas, né? Essa marca que acaba pesando nas costas de quem chega e lidou muito bem, né, Bruno? Isso chegou a te ajudar na sua época de recém-estadia em Porto Alegre? Acredito que sim, né? Por causa que a gente vai amadurecendo, vai ganhando experiência. No ano que eu cheguei no São Paulo também era um ano difícil, um ano que o São Paulo brigava para não cair para a Série B em 2017. Então, eu tive que acelerar meu processo de amadurecimento. Eu saía do Figueirense, que estava na Série B, e chegar no São Paulo, no meio do círculo pegando fogo, não foi fácil, mas eu aprendi muitas coisas com Lugano, com Lucas Prato, na época, que era um líder também, com o Hernanes, que para mim foi uma referência de liderança em 2017, junto com o Rodrigo Caio. Então, eu cheguei no Grêmio sabendo o que tinha que fazer, sabendo como me comportar. Eu sempre fui um cara muito tranquilo, muito humilde, de escutar, de aprender. Eu sempre gosto de aprender todos os dias.
e assim eu quero levar até o fim, né, da minha carreira. Eu acredito que sempre é uma oportunidade da gente estar aprendendo com as pessoas, e sempre foi um cara trabalhador, um cara que sempre trabalhava, que sempre se cuida para aproveitar as oportunidades. Então, as oportunidades foram aparecendo e eu consegui ter sequência, e fico feliz de poder estar tendo uma sequência também, de poder jogar, de poder estar trazendo esse rendimento, né, para dentro de campo também. Dentro de campo, então, Bruno, 2023, o que aconteceu com esse Grêmio para essa transformação tão positiva ter ocorrido? Eu estou falando aqui não de resultado, eu estou falando no sentido plástico mesmo do processo, porque o Grêmio ano passado vencia, o Grêmio subiu, mas esse ano o Grêmio devolveu ao torcedor aquele futebol bonito que existia alguns anos atrás, né? Nos tempos mais fortes de Grêmio. Como é que foi esse trabalho para vocês? Você consegue explicar por que que tudo aconteceu tão rápido? Como é que foi essa construção de time? Eu acredito que o ponto inicial foi a pré-temporada. A gente fez uma pré-temporada muito forte, com os reforços recém-chegado, ganhando tempo de conhecer o elenco, ganhando tempo para se adaptar com o futebol. E acredito que o Renato Gaúcho foi a peça-chave, porque desde o primeiro dia ele deixou bem claro o que ele queria da equipe, o que ele esperava como a equipe jogasse dentro de campo, as jogadas, a aproximação, triangulação pelas laterais, os laterais passando toda hora, um sistema defensivo sólido, marcação, pressão. Então, a nossa pré-temporada foi bem específica, a gente sabia o que tinha que fazer e a gente trabalhou com o tempo que a gente teve, e acredito que durante o campeonato a equipe foi se entrosando, foi ganhando corpo, e hoje a gente consegue colher os frutos de ser uma equipe sólida, de ser uma equipe dinâmica, uma equipe que marca pressão, uma equipe que também sabe se comportar sem a bola. É claro que a nossa intenção é sempre ter o jogo no nosso controle, de ter posse, de ter profundidade, só que a gente sabe também que vai ter jogo que a gente vai sofrer um pouco sem bola, mas a gente é uma equipe que sabe realmente o que fazer dentro de campo. Esse time amigo da bola, que tem a bola no pé, te agrada? Eu tenho na memória, por exemplo, um jogo de campeonato gaúcho, que você dá um lançamento para o Luís Soares nas costas da defesa, ele quase faz o gol, ele tenta dar um tapa por cobertura. Esse tipo de movimentação, de construir a partir de trás, te deixa à vontade? Você sempre teve tranquilidade para fazer isso? Sim, acredito que isso era um ponto que eu melhorei muito na minha ex-equipe, e eu consigo colocar em prática aqui de sair jogando com a bola limpa, de ter aproximações, né? Como eu disse, o Renato trabalha muito isso, posse de bola reduzido, então é tão automático que às vezes dentro de campo é natural a gente fazer. Você vê que a equipe se aproxima de um lado, se aproxima do outro, se aproxima no corredor central, busca a tabela, infiltração. Então, isso reflete muito do que a gente faz também durante os treinamentos. Tu tá vendo o Renato feliz com vocês, Bruno? Ou ele ainda tá meio carrancudo querendo mais? Não, Renato é um excelente treinador, é um cara que, além de se preocupar muito com a parte tática, técnica da equipe, é um cara que consegue ter esse domínio de vestiário, ele consegue manter os 34 jogadores motivados, treinando forte, que isso é um desafio de um treinador. Às vezes eu já trabalhei com treinadores que tem os 11 titulares ali, mais 3, e o resto do elenco fica um pouco desanimado, e o Renato é um cara que tem todo mundo na mão, todo mundo sabe que estando apto pode pintar oportunidade, que nem ele gosta de brincar que a camisa chega. Então ele sempre brinca que a camisa chega, que é para estar todo mundo preparado. E ele está feliz, mas acredito também que ele sabe que a nossa equipe pode evoluir, que a nossa equipe tem uma margem de evolução grande, e é isso que a gente vai buscar durante a temporada. Por ser um dos líderes do vestiário, como é que foi para você e para vocês, evidentemente, o processo de recepção ao Luís Soares, essa adaptação que ele teve em Porto Alegre? Hoje a gente que vai lá no CT, vê o treinamento, percebe que vocês estão super integrados, parece que o cara aí tá há anos, né? Existia aquele choque de Luís Soares nos primeiros dias, acho que para todo mundo. Como é que foi todo esse processo de receber e acostumar com a ideia de que tem um cara que já foi referência, e é referência ainda, né, no futebol mundial?
Para mim foi uma surpresa grande, porque eu estava de férias e quando eu estou de férias, assim, eu me desligo completamente de notícias, do que vai acontecer, quem está chegando, quem vai embora. Mas eu lembro que meu Instagram começaram muita marcação em seguida, assim, começou a notificação a chegar muito, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu olhei, daí tava ali nos Instagram marcando, o Grêmio vai atrás de Luis Soares, tal. Aí eu olhei e falei, não, acho que é mentira. Eu nem procurei a fonte, eu nem procurei saber o que estava acontecendo. Eu falei, acho que é notícia de final de ano de Instagram. E quando fechou, foi uma surpresa, porque a gente já começou a falar, meu Deus, o homem vai chegar. E como que é? Será que ele é acessível? Será que ele é mais na dele, mais tímido? Cara, e quando ele chegou, ele sempre se mostrou muito humilde, muito acessível, um cara muito competitivo, extremamente competitivo, que não gosta de perder nem em posse de bola, nem reduzido, nem rachão. É um cara que está sempre competindo ali e isso eleva o nível da equipe, né? A gente sabe a qualidade que ele tem, o que ele representa, não só no cenário nacional hoje, mas no cenário mundial. E eu tenho um amigo que joga na Inglaterra e ele mandou uma foto assim, depois da estreia contra o Santos, falou, estão falando de vocês aqui na Inglaterra. Daí eu falei, sério? Ele falou, é. Eu falei, deve ser por causa que a estreia do Soares no Brasileirão. Ele falou, pegou a pauta aqui, então você vê que ele também consegue elevar cada vez mais o nome do Grêmio mais longe, e é um cara que chegou para somar, e a gente tem total felicidade de ter ele ao nosso lado. A foto de vocês, de campeão gaúcho, estava no The Mirror, né? Tava nos jornais ingleses, um negócio assim que, para nós gaúchos aqui, é um contexto surreal. A gente que valoriza o gauchão, mas nunca foi tanta pauta. Agora, Bruno, falando de Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil ainda, para a gente começar a encaminhar o fim da nossa conversa aqui. O que dá para pensar nesse Brasileirão, cara? Porque vocês estrearam com uma vitória bem importante, num contexto bem complicado, né? Longe da Arena, contra o Santos, lá no estádio Alfredo Jaconi. Como é que vocês estão vendo essa disputa de Brasileirão? Porque é a volta do Grêmio, né? É a volta do Grêmio, o torcedor tem uma expectativa. E é um campeonato que, pelo que a gente olha na nominata, promete ser muito complicado, né? Só tem time grande, time forte, time bem preparado. O que você espera desse Brasileirão? Eu espero um Brasileirão não diferente igual aos outros, né? Um campeonato extremamente difícil. Na minha opinião, claro, é um campeonato mais difícil do mundo, porque você vê aqui que 8, às vezes até 9 são candidatos a título. Se tu pega o time, pega pelo elenco, você fala, esse briga por título, esse briga, daqui a pouco você já nomeou 6, 7 times ali. E o fato também das viagens, né? Eu estava até conversando com o Soares, com o Carbarro, com o Franco, sobre as viagens aqui no Brasil, e eles falou que é bem diferente, porque na Argentina, se eu não me engano, os times são tudo, a maioria de Buenos Aires, Isso. e no Uruguai é tudo em Montevidéu, então não tem tanta viagem, são uma ou duas. Aqui no Brasil é muito grande, e isso também, durante a temporada, dificulta um pouco todas as equipes, né, o deslocamento, mas eu acredito num campeonato, como eu disse, difícil. É claro que o nosso desejo é brigar lá em cima, como a gente vai fazer as 38 rodadas, batalhar, lutar, realmente vender cara as derrotas, como vem sendo a nossa equipe durante a temporada. Eu acredito que a gente só tem uma derrota, que foi contra o Ipiranga, no primeiro jogo da semifinal do Gaúcho, uma equipe que está construindo coisas boas, e isso não dá confiança. É claro, se eu falar, a gente vai brigar pelo G4, G6, brigar pelo título, eu posso ser cobrado no final do ano se as coisas não acontecerem como a gente imagina. Claro. Só que o nosso desejo e o que a gente faz no dia a dia é para que a gente possa realmente estar brigando nas primeiras colocações, porque, como o Renato já disse também, a nossa equipe hoje não está devendo nada para ninguém. Como a gente acompanha jogos, a gente vê algumas equipes mais entrosadas pelo tempo, mas dentro de campo são 11 contra 11. Eu acredito que é um campeonato bem aberto, onde a gente também tem possibilidade de chegar lá em cima. Você falou sobre as viagens, né? E até para deixar bem claro, tem muito torcedor, até profissionais de imprensa que dizem, pô, mas os caras têm voo fretado, ficam em melhor hotel, não sei o quê. A gente que é repórter, a gente acompanha vocês, né? E, pô, eu não corro, eu não jogo bola, tá, cara? Profissionalmente. A gente viaja, por exemplo, fomos a Natal agora. É uma viagem extremamente cansativa. Aí volta a ter que ir a Caxias do Sul. A gente que é profissional de microfone, chega e quer dormir. Imagina vocês que correm atrás da bola, né? Não adianta ter ali o benefício de um voo fretado. Fisicamente, vocês sentem bastante ainda, né?
Sim, é claro que o voo fretado ajuda muito. É muito diferente do que você parar em São Paulo, parar em Brasília, sai do avião, faz Claro. conexão, aí chega e um pouco mais tarde no hotel. Mas a gente sabe o tamanho do Brasil, o Brasil é muito grande, então imagine você tendo que jogar quinta-feira, 9 horas da noite em Porto Alegre e domingo jogar 4 horas da tarde, em Fortaleza. O deslocamento, o tempo de recuperação. E não é à toa que no Brasil a gente vê muitas lesões, né? Porque não tem tempo de recuperar, não tem tempo de você fazer uma semana de trabalho, de recuperar níveis de força. Então a gente sempre está jogando. O Renato foi muito feliz na entrevista que ele deu após o jogo do Santos, que ele falou: eu não tenho tempo para treinar, eu tenho que mostrar vídeo, ter que se virar do jeito que dá, e realmente isso faz a diferença, né? Mas a gente tem que se adaptar. O nosso elenco é um elenco que já está acostumado com o Campeonato Brasileiro, então a gente acredita que a gente pode sim, superar, né, a palavra superar durante essas viagens aí, mas também não dá para deixar claro, né, que só, como você disse, só quem viaja entende, né, é muito fácil alguém que não vive, não passa por isso, falar, e eu até respeito, porque não tem noção realmente do que acontece, mas a gente sabe sim que é um desgaste, mas, como eu disse, a gente tem que superar para a gente estar brigando pela parte de cima no final do campeonato. Bruno Alves, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Uma boa temporada para você, uma temporada de muita sorte. E que esse momento possa seguir, né, cara? O Jeromelo vai voltar aí daqui a pouquinho. Eu não sei o que o Renato vai fazer, mas se tu sair do time, é um compromisso meu contigo. Eu vou perguntar pro Renato, por quê, cara? O cara tá jogando bem há 2 temporadas, meu velho. Não dá. Abraço, Bruno. Muito obrigado, viu? Valeu, um abraço, foi um prazer participar do programa, que Deus abençoe. Tchau, tchau.